ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Com essas palavras maravilhosas, palavras de vitória, nós vamos iniciar o nosso culto especial de Páscoa, onde vamos celebrar a ressurreição do nosso Cristo. E essa música diz: eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. E os nossos corações, vamos nessa noite juntos, com nossos corações vibrando de alegria, vamos cantar essa música. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A última estrofe diz: sobre a morte o mal foi vitorioso e vida eterna nos ortogou. Vamos cantar essa música louvando ao nosso Deus por este maravilhoso amor que enviou o seu Filho. E hoje nós estamos aqui celebrando o Cristo ressurreto. Aleluia. Nós vamos agora orar, louvando ao Senhor por este presente maravilhoso, louvando ao Senhor por ter enviado Jesus para ser o nosso Salvador, louvando e adorando Cristo ressurreto. Vamos orar. Deus querido e poderoso, nós somos gratos a Ti por podermos nessa noite, Senhor, com nossos corações vibrando de alegria, proclamarmos juntos este grito de vitória: Jesus ressuscitou. E nós Te louvamos porque nós conhecemos esse Jesus vive em nossos corações, não é apenas uma história para nós, mas esse Jesus vivo, ressurreto,
tem mudado as nossas vidas, mudado o nosso viver, tem nos dado salvação, tem perdoado os nossos pecados, e nós podemos juntos cantar louvores ao teu santo nome. Obrigada porque tu vives, nós temos vida também, nós somos gratos a ti. Que, ó Deus, que tu possas visitar cada lar nessa noite, que os nossos irmãos, nossos amigos possam sentir a tua presença, possam se alegrar na tua presença e possam receber essa vida que vem de ti. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Deus, que tudo que for feito aqui nessa noite seja para a honra e glória do teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas, Senhor, e fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu falei, nós estamos celebrando, e é um culto especial, um culto de Páscoa, e nós temos convidado algumas famílias para participarem conosco nessa noite. E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir a família Pinho. A Fabiana, conhecida como Fafá, vai cantar junto com seus filhos, o Luca e a Luísa, a música Ousado Amor, que fala deste impressionante amor que Deus tem por cada um de nós. Vamos ouvir, e mais uma vez nós queremos agradecer a família Pinho pela sua participação conosco nessa noite. Deus continue abençoando a família Pinho. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. E é nessa perspectiva que vamos louvar ao Senhor, a um Deus que ressuscitou e hoje vive. Amém? Tô me sendo tão bom pra mim.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Feliz Páscoa para todos. Aleluia! Este amor de Deus, Ele tem para cada um de nós. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele vai atrás de cada um de nós. Ele se importa com cada um de nós. Que nós possamos abrir os nossos corações e receber este amor, receber esse Jesus ressurreto que nos ama tanto. E nós vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico de número 73, que fala: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você crê no amanhã? Jesus vive na sua vida? Porque Ele vive, temor não há. Vivemos tempos difíceis, que há temor sim em nossos corações, mas esse Jesus ressurreto pode tirar todo o temor, todo o medo, e nós podemos crer no amanhã, pois eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar este cântico de número 73, junto com a equipe de louvor. E queria também agradecer a Major Cristina Miraval, lá da Argentina, que está nos acompanhando neste cântico 73 que vamos cantar agora. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas
fugiu e vivo como está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E essa é a promessa que nós temos, de que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a promessa da vida eterna, como acabamos de ler. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Aleluia! Teremos agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos 16, de 1 a 8. Vamos ouvir essa leitura, que será feita pela Letícia. Marcos 16, do 1 ao 8. A ressurreição de Jesus. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia.
Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. E antes de ouvirmos a palavra de Deus, que nos será trazida pelo Major Arli, nós também temos a participação especial da família Duarte. Louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela vida do Samuel, pelo Davi, pelo Benhu, que vão cantar a música Quebrantado, que fala: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Muito obrigada, Benhur e família, por aceitarem o convite. Vamos ouvir. Aleluia, então vamos estar louvando ao Senhor com essa música que diz um quebrantado do coração, amém?
vamos orar antes de ouvirmos a palavra de Deus. Deus querido, nós somos gratos pelo teu grande e maravilhoso amor que tem atraído cada um de nós, tem acolhido cada um de nós em teus braços. E, ó Deus, que a tua palavra nesta noite possa também ter este lugar especial em nossos corações. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes chegamos à tua presença aflitos, os corações agitados, mas nós te pedimos, Deus, acalma o nosso coração nessa noite com a tua palavra. Fala aos nossos corações, enche os nossos corações de alegria, que possamos ouvir a tua voz através do teu servo. Tem misericórdia do teu servo, Senhor. Cremos que tu já tens falado ao seu coração, e a nossa oração é que tu fales a cada um de nós. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós necessitamos, e te pedimos, Senhor, que a tua palavra possa trazer um efeito maravilhoso, grandioso, poderoso em nossos corações. Precisamos de ti, precisamos ouvir a tua voz nesta noite. Obrigada, Senhor, pelas músicas, pelos louvores que podemos entoar ao teu santo nome. Tu és digno de receber toda a nossa adoração. E agora te pedimos, continua, Deus, falando aos nossos corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Que linda mensagem aquelas mulheres receberam naquele domingo pela manhã. Foram ao sepulcro para ungir um corpo morto, mas o túmulo estava vazio. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos celebrar o autor da vida, o Cristo ressurreto. Aleluia! Meus amados, hoje nós estamos celebrando o domingo de ressurreição, o domingo que Jesus venceu a morte, trouxe vida a todos nós. E vamos acompanhar nas palavras do apóstolo Pedro o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Pedro traz à memória dos seus ouvintes o que aconteceu com Jesus, que foi crucificado. Leiamos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, no verso 14 e 15. Atos 3, 14 e 15. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Em seu segundo sermão, Pedro fala corajosamente sobre o Cristo ressurreto. O mesmo Pedro que havia negado Jesus experimentou uma ressurreição interna. Após ser restaurado da sua atitude covarde de negar Jesus, agora testemunha e alerta seus ouvintes dizendo que eles haviam entregado à morte Jesus, o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E pelo poder do nome de Jesus,
o Cristo ressurreto, aquele homem coxo que tinha, desde o seu nascimento, necessidades especiais, agora estava andando. Meus amados, hoje, neste domingo de Páscoa, eu gostaria de convidá-los a refletir nos benefícios do sofrimento de Cristo na cruz e da sua vitória sobre a morte. E o primeiro ponto é o sofrimento do justo pelos injustos. O apóstolo Pedro também nos relata na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 18, ele nos diz, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, conviveu com ele durante os 3 anos de seu ministério aqui na terra, testifica que ele era justo e nada fez por merecer a morte de cruz. Mas Pedro afirma que a morte do justo Jesus foi para nos conduzir a Deus. Ele foi morto em nosso lugar, o justo pelos injustos. Pilatos também afirma em 3 ocasiões que Jesus era o justo e que não encontrou nada nele que merecesse a morte. Acompanhamos as declarações de Pilatos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. O versículo 4 nos diz: então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Os versos 13, 14 e 15, Pilatos prossegue. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, e nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Também no versículo 22, pela 3ª vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Mesmo sabendo que estava diante de um justo, Pilatos não teve coragem para ir contra a multidão que o pressionava para crucificar Jesus. Era costume, durante a Páscoa, Pilatos soltar um preso. A multidão preferiu Barrabás em vez de Jesus. Não sabemos muita coisa sobre Barrabás, apenas que era um ladrão e assassino. Penso eu que Barrabás estava preso e as autoridades estavam aguardando passar as festas da Páscoa para o crucificarem. Barrabás tinha consciência disso. Por ser um criminoso considerado perigoso, a sua morte estava decretada. Agora, imaginem a surpresa dele
quando a porta de sua cela é aberta, não para levá-lo à morte de cruz, mas para libertá-lo. A liberdade de Barrabás teve um preço: a condenação de um justo. Será que Barrabás teve a curiosidade de saber quem havia trocado de lugar com ele? Será que Barrabás foi até o lugar onde Jesus estava sendo crucificado para, ao menos, olhar para ele e dizer: obrigado pela minha liberdade? Não sabemos. Não temos nenhum relato do que aconteceu com Barrabás depois que foi solto. O que sabemos é o que o apóstolo Pedro nos diz: o justo pelos injustos. Todos nós temos um pouco do Barrabás dentro de nós. Longe de Jesus, estamos condenados à morte, mas Jesus sofreu pelos nossos pecados. Entregou sua vida para que fôssemos livres, livres do pecado, da culpa do pecar. Somos livres porque um justo deu a sua vida em nosso lugar. O segundo ponto é a vitória sobre a morte. Acompanhamos o relato de Marcos, capítulo 15, do verso 29 ao 32. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 29 ao 32. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça e diziam: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Os líderes religiosos, os soldados, alguns curiosos que acompanharam a crucificação, começaram a zombar de Jesus, fazendo um apelo. Ele que afirmou ser o Messias, que salvou e curou muitos outros, não é capaz de salvar-se a si mesmo? O desafio era: desça da cruz e creremos em ti. A zombaria era para que Jesus interrompesse a sua missão. Jesus já tinha operado muitos milagres diante deles, e eles se recusaram a crer. Não seria mais um milagre que mudaria a atitude daqueles corações endurecidos. Poder para descer da cruz ele tinha. Lembra o relato lá de Mateus, capítulo 26, versos 52 e 53? Quando vieram os soldados para prendê-lo, um dos seus discípulos puxa a espada e vai em defesa de Jesus. E Jesus diz: guarde a espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Sim, Jesus poderia clamar para que Deus enviasse seus anjos para tirá-lo daquela cruz. Poderia sair dali sem experimentar o sofrimento da morte. Poderia, assim como Enoque, partir sem experimentar a morte. Assim como Elias, subir numa carruagem de fogo sem provar a morte. Mas não foi para isso
que ele veio. Não foi para fugir da morte que ele veio. E Jesus nos diz em João 10, 17 e 18: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Sim, ao olharmos para esta trama de traição, prisão, condenação e morte de Jesus, apontamos para estas pessoas querendo culpá-las pela morte de Jesus. Mas Jesus deixa claro que ninguém tem poder para tirar a sua vida, mas ele a entregaria de livre e espontânea vontade, pois ele veio para cumprir a vontade do Pai, dar a sua vida em resgate das nossas. Também, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 23 e 24, Jesus nos relata o propósito da sua morte. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. No decorrer do seu evangelho, João descreve as declarações de Jesus de que ainda não chegou a minha hora. Mas agora Jesus diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, ou seja, sofrer e morrer por pessoas que não entendem o que está acontecendo e entrar na sua glória. Aquelas pessoas não sabiam o que estavam pedindo. Desça da cruz e creremos em ti. Jesus não cedeu ao apelo deles, não por não poder, mas porque não tinha como salvar a si e também a eles. Se o grão de trigo não morrer, Jesus sabe que este é o único caminho para poder salvar a humanidade de seus pecados. Sem passar pela morte, Jesus não seria condenado, mas sua justiça se limitaria a ele próprio. Deus se dispôs a abrir mão da vida de seu filho para abençoar e salvar a muitos. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O grão de trigo precisava morrer para dar fruto. Nós sabemos que a morte de Jesus foi em nosso lugar. Sabemos que ele venceu a morte porque ele ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou para trazer vida para nós. Ressuscitou para trazer esperança aos nossos corações feridos, machucados, doloridos. Ele trouxe esperança. Cremos na sua vitória sobre a morte. Naquela cruz, Jesus trouxe esperança para um daqueles homens que estava crucificado ao seu lado. Aquele homem reconhece que ele é o Messias, o Filho de Deus, o justo que está sendo morto pelos pecados dos injustos. Então faz a sua confissão: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A morte de Jesus trouxe esperança e vida para todos os que nele creem. Jesus morreu para que eu e você
tenhamos vida em seu nome. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João encerra o seu evangelho falando dos muitos milagres que Jesus fez e disse: estes que foram relatados é para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Jesus Cristo sofreu, morreu, ressuscitou e está vivo junto ao Pai. Você crê? Que o Senhor te ajude, te abençoe e guarde a tua vida. Feliz Páscoa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, celebramos nesse dia tão especial a ressurreição do teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, porque Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Obrigado, porque Ele levou naquela cruz as minhas culpas, os meus pecados, as minhas dores, as minhas aflições. Obrigado, porque ao ressuscitar, Jesus trouxe-me esperança, trouxe-me a certeza da vida eterna. E, ó Deus poderoso, nesta noite eu oro em prol daqueles, ó Senhor, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Ó Deus poderoso, se alguma dessas pessoas ainda tem endurecido seus corações, se algumas dessas pessoas ainda estão com a atitude daqueles soldados, daqueles líderes religiosos que zombavam e não creram que Tu és o Filho de Deus, ó Deus poderoso, tenha misericórdia dessas vidas. Ó Deus, que ao lembrar do Teu sacrifício, possamos lembrar que Tu fizeste isso pelas nossas vidas. Que possamos lembrar que a Tua morte foi para nos levar a Deus. Que a Tua morte foi para tirar as nossas culpas. E que Tu ressuscitou e agora está junto ao Pai, intercedendo por nós. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família, cada lar que está nos assistindo agora. Visita, Senhor, estas famílias. Visita, Senhor, estes lares, para que, em nome de Jesus, possamos crer para a glória de Deus. Amém. Que Deus continue nos abençoando e tenhamos todos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém?